objetivo principal do vídeo de hoje é explicar para vocês um resumão geral dos maiores livros já escritos pelo Lessa de Queiroz, A Relíquia. Tudo isso em apenas 6 minutos. Confira então a análise de A Relíquia. Falando sobre o foco narrativo, é dado em primeira pessoa e onde é contado pelo próprio Teodorico Raposo, e onde a gente acompanha suas memórias como ele próprio diz. O tempo descrito no livro é psicológico, onde é dado e relembrado algumas memórias do Teodorico. É feito de forma linear, onde é passado desde sua infância até a viagem à Terra Santa. O espaço descrito no livro, de forma resumida e fácil de entender, podemos separá-los em fases, como por exemplo em Évora e a casa de Titi em Lisboa, correspondendo à infância de Teodorico, a faculdade de Direito em Coimbra, mostrando sua fase adulta, e por fim a viagem para Jerusalém, sendo um ambiente central da narrativa, onde é dada a maioria de suas histórias e aventuras, como por exemplo em Alexandria, onde ele conhece a Miss Mary. O movimento literário era o realismo, dado pela crítica social empregada no livro e principalmente pelo contexto histórico onde ele foi feito. E também a gente pode ligar, pois o Lessa era um dos principais representantes ao realismo, então esse livro não seria nada menos disso. Agora vamos ver sobre o enredo e a trama. Bom, o enredo da trama da Relíquia, ele vai girar aí em torno de dois olhares contrastantes principais. Um deles é da religiosa fanática extremamente rica, dona do patrocínio, e o outro é de seu sobrinho, um rapaz boêmio que vai fazer de tudo aí para tentar herdar a herança com todas essas riquezas que ela possui. O Teodorico Raposo, nosso protagonista, ele vai ter o seu contexto histórico contado aí nas primeiras páginas do livro. A gente vai acabar descobrindo que ele fica órfão de pai e mãe aos 7 anos de idade e que esse vai ser o motivo que vai fazer com que ele vá morar com a sua tia, dona do patrocínio, também chamada de Titi. Bom, ele vai ficar sob os cuidados da tia durante 2 anos e quando ele completa 9 anos, ele vai então aí pro colégio interno Isidoro de Santa Isabel. E é nesse colégio que ele vai conhecer então quem será o seu futuro cunhado, o Crispin. Ele fica nesse colégio até a fase adulta e quando atinge essa faixa etária, ele vai então para a faculdade de Coimbra fazer o curso de advocacia. E é nesse período da sua vida que ele conhece os prazeres da esbórnia e inclusive que ele ganha o vulgo Raposão. Após esses anos aí de festejo, ele retorna de volta para casa da sua tia em Lisboa e nesse percurso aí de retomada, ele acaba se apaixonando pela meretriz Adélia. Entretanto, após uma série de desilusões e questões envolvendo ela, ele acaba entrando em um período muito triste de sua vida e ele decide então espairir as ideias em Paris. Só que ao tentar convencer a tia de tal pensamento, ele recebe uma negação por parte da fanática religiosa, pois segundo ela, Paris seria uma terra repleta de imoralidades. E ela decide então enviá-lo para Jerusalém, porque assim ele poderia trazer uma relíquia santa tanto para ela quanto para as pessoas que frequentavam a casa, que em suma eram ligados ao clero, e quem sabe uma dessas relíquias pudesse curar a enfermidade que ela tinha desde quando ele chegou na casa dela. E assim ele faz. Então o nosso protagonista ele parte rumo à Terra Santa. Essa jornada que ele vai fazer vai ser dividida em 4 pontos principais. O primeiro vai ser em Malta, onde ele vai conhecer o Topsius. O segundo vai ser em Alexandria, onde ele vai enamorar-se pela inglesa Miss Mary, e ela vai presentear ele aí sobre um papel pardo com uma camisola contendo as iniciais do nome dela bordada. O terceiro ponto vai ser na Palestina, onde após uma noite de embriaguez ele vai acabar sonhando com todo o processo de crucificação e reencarnação de Cristo. E o quarto ponto é quando ele chega na Terra Santa. E chegando na Terra Santa, ele acaba encontrando uma planta que seria da mesma espécie na qual foi feita a coroa de espinhos de Cristo. Então ele decide, a partir daí, criar uma falsa relíquia para sua tia. E assim o faz. E ele segue então de volta, caminho para Lisboa. Nesse caminho de volta, ele acaba encontrando uma senhora em situação necessitada. Então ele decide aí entregar o presente que ele recebeu de Miss Mary para essas damas. E ele entrega e prossegue viagem rumo à casa da tia. Chegando então, né, no destino de volta, ele acaba reunindo todas as pessoas que frequentavam a casa e a sua tia. E assim ele acaba começando a contar como foi a sua viagem, dando caráter santo para suas atitudes e distribuindo as relíquias. Quando a titia ela abre a relíquia, ela toma um susto, porque ao invés de ela ter aberto a coroa de espinhos que o Teodorico tinha feito para ela acaba abrindo um embrulho que a Miss Mary deu para ele. E assim ela expulsa ele de casa. Nessa expulsão, ele vai morar numa pousada e ele vai empregar-se aí como um vendedor de falsas relíquias. Só que o comércio acaba entrando em falência. E nesse período de falência, ele acaba encontrando o Crispin. O Crispin vai dar um trabalho para ele em sua empresa, e inclusive o Raposano vai casar e ter um filho com a Jesuína, a irmã do Crispin. Boa parte da herança da dona do patrocínio após sua morte foi destinada para a igreja e também foi destinada para o Padre Negrão, que não somente pegou o dinheiro que o Teodorico tanto almejava, como também teve relações aí com a Adélia, um primeiro grande amor do Teodorico. O Teodorico ele vai herdar os óculos da sua tia, pois assim ele será capaz de ver tudo aquilo que ele havia perdido ao deixar de ser santo, e vai se arrepender amarguramente de não ter dito para a tia que a camisola era de Maria Madalena. Agora eu vou apresentar a vocês quais são os personagens de A Relíquia e suas análises. Teodorico é o personagem principal e narrador da trama, e ele não concorda com a visão religiosa de sua tia sobre a vida, mas é engana por muito tempo para herdar toda a sua fortuna, com suas múltiplas facetas de forma mentirosa e materialista. Ele gosta muito da vida boêmia e de aproveitar a juventude. Ana Maria Patrocínio é a tia de Teodorico, também chamada de Titi. É uma pessoa extremamente religiosa que segue à risca os ensinamentos do Padre Negrão e gostaria que seu sobrinho seguisse a devoção. É uma pessoa controladora e muito severa em relação ao seu sobrinho. Crispin, amigo de Teodorico desde os tempos da escola. Havia até uma certa idolatração entre eles, que causavam gozações. Ao fim da história, se mostra extremamente fiel, já que ajuda Teodorico em uns momentos mais difíceis de sua vida. Miss Mary é uma peça fundamental para o desfecho da história. É uma mulher inglesa, carinhosa, atenciosa, comerciante de luvas e flores de cera.
foi uma das paixões mais marcantes de Teodorico. Topsius é um amigo de Raposão, historiador e estudioso de origem alemã. É um homem magro e alto que durante toda a viagem ajudou Teodorico em todas as suas confusões e momentos complicados, dando conselhos importantes. Padre Negrão é um membro hipócrita e adulador da igreja, que ao fim da narração acaba herdando boa parte da fortuna de Tite e se torna amante de Adélia. Para escrever a Relíquia, essa se inspirou nos livros Vida de Jesus, de Ernest Renan, Memórias de Judas, de Ferdinando Petruccelli, e no seu livro O Egito, que contém anotações da viagem que ele fez para a inauguração do Canal de Suez, em 1869. E ainda, a relíquia apresenta a influência da Bíblia, para ironizar a hipocrisia religiosa de Portugal do século XIX. E também existe uma intertextualidade com o romance realista Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado por Machado de Assis em 1881, em que ambas obras apresentam um narrador doutor orgulhoso, prepotente e burguês. Ainda no prólogo do livro, Essa de Queiroz nos mostra a soberania da burguesia sobre a sociedade portuguesa da época, em que o narrador Teodorico afirma que apenas a burguesia liberal, que é onipresente e onipotente, pode alcançar as coisas boas da vida nos tempos de semitismo e capitalismo. Opinião sobre a obra A Relíquia de Eça de Queiroz. No geral, gostamos da forma como Eça de Queiroz, através do sarcasmo e da ironia, critica deuses e principalmente a sociedade portuguesa, onde o Teodorico, o protagonista, não tem princípio ético, e por meio dessa falha de caráter, o autor satiraliza a sociedade portuguesa do século XIX e a mentalidade da burguesia daquela época, onde a fantasia é um modo leve e agradável escolhido pelo autor por fazer essa denúncia dessa falta de escrúpulos da sociedade burguesa.